Oi! Hoje é a resenha do conto Tulipas Prometidas, de Bart Krishner, aqui do livro USA no ar de histórias policiais no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Os lençóis de linho com arco-íris bordados em seda estavam amassados. Ele tem um sono mais agitado que o meu, mas, por alguma razão, gosto da aparência desarrumada. A transa de ontem à noite, com contorcionismo e movimentos intensos, eu não chamaria de fazer amor, me pôs em profunda comunicação com meu corpo e também me tirou um pouco da minha zona de conforto. Meus lábios estão secos, inchados, depois daquela profusão de beijos. Esse é um trecho ali do começo de Tulipas Prometidas, de Bart Krishner, que conta a história dessa moçoila que está passando por esse momento maravilhoso depois de uma noite de romântica, amorosa e sexual, chamada Mitra. Ela está com um jovem alemão, e foi aquela coisa de transa no primeiro encontro praticamente. E foi muito bom, como vocês podem perceber, foi maravilhoso. Ela está em nuvens, ursinhos carinhosos parece que estão pulando pelo quarto ali da moçoila. Mas enfim, tudo vai ter que acabar, né? Afinal de contas, né? Amanheceu e o cidadão ali, o jovem alemão, percebeu que já está atrasado para ir trabalhar. Ele corre para o banheiro, tomar um banho, não sei o que, e quando volta já promete para ela que sim, vai ligar depois, né? Talvez um segundo encontro, mas o que mais importa mesmo é que tocou o telefone e uma notícia não muito boa para Mitra apareceu. Alguém em comum comunicou que a melhor amiga dela, de Mitra, a Karina, não apareceu para trabalhar. Está literalmente desaparecida. Isso acaba preocupando muito, claro, Mitra. Mesmo com todo aquele bom... Mas o que vai acontecer de tudo isso, depois de tanta felicidade, uma péssima notícia, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo que a gente começa a leitura aqui, realmente dá para entrar nesse clima de felicidade dessa personagem, esse estado de espírito lá para cima, onde ela se declara que está fazendo algo que realmente não é comum para a vida dela. Ela que é uma pessoa tão fechada, tão restrita nos seus relacionamentos, de repente está ali com um homem que ela mal conhece, dormiu logo no primeiro encontro e realmente ela vive algo muito bom do seu íntimo. E a gente realmente, descrito aqui pela Kirchner, a gente embarca na história, a gente fala, poxa, é legal, vai, essa situação de extrema felicidade é bacana. E claro, quando vem essa virada na história, né, que é justamente a notícia que uma amiga, a Karina, desapareceu, isso traz a gente para o tema aqui deste livro, que são histórias policiais, porque até então, claro, a gente estava fora do comum, né? Porque nunca até agora em qualquer um dos contos aconteceu algo, uma abertura assim tão pra cima. Geralmente, né, a gente sempre precisa lembrar, toda a maioria dessas histórias aqui de USA no ar contam histórias de personagens trágicos, infelizes por assim dizer, e praticamente em todos os contos nós temos uma contextualização bem deprimente, a gente fica para baixo geralmente, porque sempre são histórias infelizes. E aqui não, tudo está lá no mais alto grau de extrema felicidade. E aí, bom, aí quando finalmente vem esse lado policial, a gente fala, opa, agora sim a história vai começar. E realmente a gente tem mais uma vez aquela situação onde o personagem começa a ser detetivesco. Está acontecendo muito nos últimos contos aqui do livro, isso é um bom sinal. Eu gostaria que a maioria dos contos desse livro aqui fossem nessa levada, mas não foi exatamente o que a gente encontrou. A investigação policial, daquele policial, ou mesmo que seja uma pessoa comum, mas fazendo investigações, não foi o que a gente encontrou realmente. Enfim, ela passa a investigar. Só que essa investigação aqui não é lá muito profissional, né? Ela é mais uma pessoa chata tentando pegar uma informação onde não vai colher nada de novo. E claro, ela vai atrás do marido da Karine, o Adi. Lembrando, né? Todos esses três personagens são indianos que estão morando nos Estados Unidos. E aí entra questões interessantes. A Karine, a desaparecida, ela trabalha numa organização que atende mulheres que foram agredidas por seus maridos. Violência doméstica, exatamente. E claro, a maioria dos clientes, se a gente pode chamar assim, né, ou que elas prestam auxílio a essa organização, são de mulheres indianas, com maridos também indianos. Ou seja,
Até comentado no meio do texto que o índice de agressão, de violência doméstica entre os indianos é muito superior ao americano médio. Ou seja, a gente tem uma boa contextualização. E até uma ironia, né, que justamente uma pessoa que tenta barrar essas coisas, ou ajudar pelo menos as mulheres vítimas da violência doméstica, justamente parece que sofreu isso, porque ela desapareceu e uns dias anteriores ela apareceu com umas manchas fortes no braço. Mitra ficou muito desconfiada, perguntou para sua amiga Karine: ué, que é isso, o Adi está te agredindo? Ela desconversou, enfim. Ela fica o restante do texto cutucando o marido da amiga, tentando descobrir que talvez ele tenha sumido com a amiga, né? Quem sabe assassinado, enfim. Ela fica viajando na maionese e tudo isso, na verdade, resulta num texto muito fraco. O texto, depois que ela começa a fazer a tal da investigação, começa uma ladeira abaixo, sem fim, e vai ficando cada vez pior. Principalmente porque o texto ele vai se demonstrando muito mulherzinha. Conhece esse tipo de texto que é muito frufru? É o que acontece aqui. Fica muito longe de uma história policial. E tudo aquilo que era bem interessante lá no começo, daquele idílio que ela estava vivendo, que era bastante interessante, bem diferente do habitual aqui no livro, resulta em nada, porque nem se conecta. Essa coisa inicial do que ela viveu com esse sujeito alemão se perde no texto e só volta um pouquinho lá ao final e a gente fica meio na dúvida no desfecho da história. Que diabo que ela está pensando? Será que, por exemplo, e aí vai um spoiler, não tem problema dizer, será que ela gostava da amiga? Será que era isso? Pode ser que sim, mas sinceramente isso não ajuda a melhorar o texto em nada, porque esse conto aqui resulta num grande um falsete. A gente não tem uma história policial aqui, muito pelo contrário. Aliás, esse conto aqui não devia estar dentro dessa seleção de histórias policiais, porque não há uma história policial a bem dizer. Toda essa investigação resulta em nada, ela não descobre nada. Isso não é spoiler exatamente, porque isso acaba não estragando. No meio do texto você já percebe que aquilo não vai dar em nada. Você até fica torcendo para um final traumático, onde ela possa descobrir sobre a amiga o que realmente aconteceu com ela, ou então que ela mesma acabe sofrendo algum tipo de violência. Não vai ser violência doméstica, claro, mas algum tipo de violência para meio que ficar combinando com os outros contos que a gente viu aqui nesse livro. Enfim, não. Esse é um dos piores textos aqui desse livro. Por exemplo, em certo momento, né, ela está fazendo uma investigação num barzinho onde elas costumam almoçar e de repente ela percebe que mudou a decoração do ambiente. Aí ela fala: acho que eu não gostei muito não. Que diabo de comentário é esse de um personagem dentro de uma história policial? Por isso que eu digo que o texto é, entre aspas, mulherzinha demais. Enfim, para Tulipas Prometidas, de Bart Kirchner, eu atribuo apenas um asterisco. É o pior texto desse livro aqui. Nossa, por esse texto você não vai ler esse livro nunca. Bom, é isso. Enquanto a próxima resenha aqui do Projeto Contos do Meio-Dia não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras que eu já fiz aqui ao longo do ano e também deste livro aqui. E tchau!